sido uma bênção na minha casa, uma bênção na minha vida, na vida dos meus filhos. E é isso, aleluia. Bom dia, Relevância! Bom dia! Mas hoje eu não quero te cumprimentar como bom dia. Eu quero te cumprimentar como Shalom Adonai. Quantos conhecem aqui essa expressão hebraica? Oh, Jesus abençoe o Fernando, Senhor. Não, açúcar é para fracos. Eu gosto de óleo diesel. Ó. Não, presta atenção. Cadê o fotógrafo? Manda aqui, ó. Ai, Jesus, o Senhor está aqui nesse lugar. O nome de Jesus. Que maravilhoso. Mas eu quero te cumprimentar com Shalom Adonai. É uma expressão em hebraico. E ela significa a paz do Senhor. Só que quando ela é usada como cumprimento, quando eu digo Shalom Adonai, você responde Adonai Shalom. Beleza? Shalom Adonai, Relevância. É isso. O que isso significa? A paz do Senhor. Eu não sei você, mas eu, que já passei dos 40, eu quando visito alguma casa, ou quando eu vou visitar algum irmão, algum amigo, assim que eu entro no recinto daquela casa, eu declaro que a paz do Senhor esteja nessa casa. Você é assim também? Você tem essa... Eu declaro que a paz do Senhor esteja nessa casa. Sabe por quê, queridos? Porque em Marcos 3:25, a palavra diz assim: se uma família se divide e os seus membros lutam entre si, ela será destruída. Na versão NVI diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que muitos lares estão quebrados. Muitos lares estão totalmente quebrados, e principalmente dentro da igreja. E quando nós entendemos quem nós somos, aquilo que nós carregamos, nós entendemos que a nossa palavra tem poder. Nós entendemos que aquilo que sai da nossa boca não sai simplesmente como uma palavra normal, mas ela flui do trono de Deus, ela flui dos céus para a terra, e quando você coloca ela para fora, ela se manifesta. Então eu creio muito que quando eu entro numa casa e eu declaro que a paz do Senhor esteja nessa casa, mesmo eu não sabendo o que acontece ali naquele lar, mas eu creio em Cristo Jesus, pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do nome dele, que a paz vai reinar naquela casa, que coisas serão transformadas, que situações serão mudadas. Eu falo isso para você porque, como a pastora Regina repetiu aqui, nós precisamos mudar um shift na nossa cabeça. Às vezes a gente anda como se não houvesse o amanhã. Nós estamos em guerra. A Bíblia declara que nós vivemos dias maus. O meu lar e o seu lar está sendo atacado constantemente pela televisão, pela influência de amigos, por situações do seu trabalho. Basta você ligar em qualquer noticiário, você vai ver que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. E como disse a pastora Regina, eu e você, isso me marcou muito. Nós não podemos viver brincando de casinha. Nós não podemos viver trabalhando nossos princípios, nossos fundamentos, nossos valores em rocha fragmentada que é areia. Nós precisamos entender que nossos lares estão sendo atacados. Existe um plano maligno para destruir eu e você. E sabe o que é interessante? Esse plano maligno, ele ronda normalmente, ou quase 95%, sobre 5 áreas comuns na nossa vida. A primeira, dinheiro. A segunda, sexo. Ih, falou sexo na igreja. Sexo. Filhos. Quantos aqui têm filhos? Eu tenho. Quando acontece alguma coisa com o teu filho, o que acontece aí na tua vida, no teu coração?
bagulho é louco, não é? Mexe comigo, mas não mexe com os meus filhos, né? O negócio é louco. Comunicação. O que eu acabei de dizer? Comunicação. Hoje é um dos nossos maiores problemas, não só dentro do nosso lar, mas em todas as áreas ao nosso redor. Comunicação. E por último, vou falar baixinho, parentes. Vou dizer de novo, parentes. Parente não dá problema. Glória a Deus, minha sogra é uma bênção. A filha dela tá aqui, né, gente? Tem que dar um up. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós precisamos entender que os conflitos, eles são comuns. Conflito é comum. E eles vão acontecer, nós querendo ou não. Essa semana foi interessante, que eu estava no escritório correndo com um monte de coisa e tal. Aí um momento eu sentei lá na mesa do Davi, e trocando ideia com o Davi falou assim para mim, falou, pastor, cara, parece que quando a nossa vida vai se ajeitando, alguma coisa acontece. Não é assim? O Davi casou, o Davi ainda está em lua de mel, né? Está novinho, casado, novo, está brilhando ainda, ele e a Priscila estão brilhando. E aí me falou que essa semana eles moram num apartamento e a mulher vendeu o apartamento dele, está vendendo e nem avisou ele. E aí começou a aparecer um monte de gente lá na casa dele querendo ver o apartamento. Olha que surpresa. Ficou, tá tudo encaixando. Ei, surpresa! Um conflito para resolver. Eu lembro, minha esposa me lembrou essa semana aqui que alguns anos atrás, eu estava saindo da igreja, aí passamos, eu moro lá na Zona Leste, aí passei lá na Vila Formosa para pegar uma amiguinha da Tina que ia dormir em casa, e aí passando assim pelas ruas da casa dela assim, eu estava bem devagarzinho, do nada, ou para os jovens que estão aqui, do Neida, me atravessa uma criança, que ela pulou na frente do meu carro, pulou assim ó, eu freiei, tirei o carro, quase bati e tal, mas não teve jeito, eu peguei a criança. Eu atropelei a criança. Pensa meu coração, meus 3 filhos atrás do carro. Desci na hora, a criança já pedindo desculpa, tal, e quebrou a perninha. Socorri, tal, caos. Peguei a família, coloquei no Uber, mandei embora, fiquei ali, chamei polícia, chamei SAMU, ó. Só sei que naquela noite, naquele dia, era tipo a tarde assim, ó. Sabe, saiu do culto, às 2, 3 horas. Cheguei em casa às 3 da manhã, no domingo. Conflito. As coisas acontecem. Tem coisas que nós provocamos, mas tem coisas que acontecem. Conflito é inevitável. Porém, nós precisamos entender que alguns conflitos podem ferir famílias, podem machucar famílias, podem destruir famílias. Semana passada, o Ivan compartilhou lá no grupo One, do Ministério de Casais, ele compartilhou a seguinte notícia: Brasil supera marca de 1 milhão de divórcios extrajudiciais. Ou seja, são aqueles divórcios que você pode ir direto no cartório. São divórcios, casamentos que ainda não têm filhos. Então no cartório você resolve rapidinho o divórcio. Nós superamos mais de 1 milhão. 1 milhão de pessoas que estão se juntando e estão separando. Provavelmente algum conflito dentro dessas 5 áreas que a gente falou. Conflito é inevitável. Sabe por quê? Porque nós somos pessoas singulares. Nós somos pessoas diferentes. A colisão é inevitável. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quando você está longe de casa e pensa em voltar para casa, qual é a sua reação? Dá vontade de ir correndo para casa, você não vê a hora de chegar em casa? Ou passa aqui no seu coração que você quer correr da tua casa? Você não quer chegar na tua casa? Qual é a sua sensação? Qual é a sua reação?
E você já parou para pensar o porquê você tem essa reação? Eu trabalhei muitos anos em multinacional, muitos anos. Tinha muitos amigos executivos, diretores, presidentes, vices, gerentes. Eu não sei se você, exerce isso, mas é interessante quando a empresa suga. Só que por muitas vezes quando você é amigo, quando você começa a se achegar, você vê quanto dessas pessoas amam mais o trabalho. Usam até o trabalho de desculpa para ir para casa, para enfrentar a casa, para resolver algumas coisas. E a Bíblia, ela é muito direta. E ela diz que há uma razão para isso. Lá em Tiago 4, versículo 1 e 2 diz assim: de onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês? Vocês querem muitas coisas, mas como não podem tê-las, estão prontos até a matar para consegui-las. A causa do conflito são os desejos que lutam entre si. Eu quero o que eu quero, você quer o que você quer. Os nossos desejos, a nossa carne, a nossa vontade. E é bem interessante porque quando a gente é dominado pelos nossos desejos, normalmente nós reagimos de 5 maneiras. A primeira maneira que às vezes você reage quando você tem um conflito é a minha maneira. Você pode repetir comigo? É a minha maneira. Repete comigo. É a minha maneira. Para te acordar, né? Tá friozinho, né, gente? A poltrona tá confortável aí? É confortável, né? Aí você vai se encaixando, quando você vê, você tá assim, ó. Eu fico daqui de cima, às vezes eu olho, tem nego assim, ó. Querido, toma café antes de vir. Café. A minha maneira. Qual que é essa maneira? A minha maneira é que eu faço valer a minha vontade até que você desista. Eu estou totalmente certo e você está totalmente errado. Essa é a minha maneira quando tem algum conflito que eu preciso resolver, principalmente dentro do seu lar. Uma outra maneira é de maneira nenhuma. Ou seja, eu evito o conflito. Eu ignoro o problema. Sabe aquelas pessoas que evitam a qualquer custo? Você tem um problema ali para resolver, mas você fala, tá tudo certo, não tem problema não, tá de boa. Essa semana eu mandei mensagem para uma pessoa que estava tendo um conflito com outra. A pessoa me respondeu, não, Elton, tá de boa. De maneira nenhuma. A outra maneira é da sua maneira. Eu desisto, eu finjo que estou surdo ou que estou morto e sempre deixo do jeito do outro. Eu falei no seu coração, homem, marido. Eu falei no seu coração agora. Você tem um conflito com a tua esposa quer, né, Fernando? Dialogar. Normalmente é quando você já deitou, né, quando você vai dormir, né? Ou quando vai começar o jogo do Coringão, né? Normalmente é nessas horas que ela quer resolver. E aí você puxa para sua maneira. Você vai falar, não, tá tudo certo, não, você tem razão, não, você tem não sei o quê. A outra maneira é das duas maneiras. Ou seja, vamos chegar a um acordo. Eu não ganho, você não ganha. Eu não perco, eu perco um pouquinho, você também perde um pouquinho. Vamos negociar para a gente resolver aqui. E, por último, da nossa maneira. Ou seja, nós trabalhamos em nossos alvos mútuos juntos. Eu não apenas me preocupo em resolver o conflito, mas eu me preocupo com quem eu tenho que resolver. Sabe por quê? Porque o importante para mim é o relacionamento. Essa é a forma correta. Por que é a forma correta? Porque Deus deseja
que o nosso lar, que a nossa casa, que os nossos relacionamentos sejam prazerosos. Deus deseja isso, meu querido. Deus quer que você tenha uma vida prazerosa. Gostaria de ler com vocês João 14, 27. Essa palavra falou muito no meu coração. Não sei se você sabe, mas o Evangelho de João foi escrito por João. Só que ele foi escrito muito depois dos outros 3 evangelhos. Ele foi escrito muito depois. E ele é considerado um evangelho missional. Sabe por quê? Porque naquela época as igrejas já estavam sendo implantadas. E os cristãos queriam mais de Deus. Eles queriam saber de algo mais profundo. Eles tinham os 3 já evangelhos, mas eles queriam ter um outro olhar. Eu quero entender um pouco mais. Eu quero ter mais consciência. Eu quero ter mais entendimento da palavra. Eu quero ter mais entendimento daquilo que Jesus passou aqui na terra, sobre as boas novas. Então a igreja, João foi movido pela igreja para que ele possa escrever ali um acervo de testemunhos, e um grande acervo de testemunhos sobre a vida de Jesus. E por que ele? Porque ele foi o discípulo amado. Ele estava com Jesus em tudo, ele viu tudo, e ele viu de uma forma diferente. Ele estava com Jesus em alguns momentos que nem todos estavam. Então as pessoas falaram: João, nos ajude, nós queremos entender um pouquinho mais. Nós queremos um pouco mais de profundidade. Então o Evangelho de João foi escrito para nós, para quem tem fome, para quem tem sede, para quem quer ter um relacionamento verdadeiro com Cristo, não um relacionamento rasinho, um relacionamento de: ah não, peraí Jesus, isso aqui eu quero para minha vida, isso aqui não, isso aqui deixa que eu tomo conta, não, isso aqui pode deixar um pouquinho para lá. E dentro do Evangelho de João, do capítulo 13 ao 17, João descreve a manifestação de Cristo aos seus discípulos. E é interessante que lá no versículo 27 do 14, João, ele quer transmitir a eles um último legado de Jesus. E esse último legado é a paz. A paz. E é esse tema que eu iniciei aqui, que nós vamos finalizar essa série, Famílias para Sempre. Paz, Shalom Adonai. E ele diz assim em João 14, 27: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Você pode repetir comigo? Deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. É bem interessante, Fernando. Queria deixar com você aqui, querido. Aqui, ó. Toma aqui, ó. Vou deixar meu anel com você, irmão. O que eu acabei de fazer aqui? Faz isso de novo, Fernando. Fica de pé e faz isso de novo. Que você acabou de fazer involuntariamente, não é combinado. Só cabe no dedinho. O que eu fiz? Eu deixei com ele o meu anel. Eu entreguei para ele o meu anel. Por que eu fiz isso? Qual que é a primeira coisa que ele fez? Usou. Usou. Às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Usou. Jesus aqui nesse versículo, ele vem falar: deixo-lhes a minha paz eu lhe dou. Para que Jesus está dando, está deixando a paz dele para os discípulos? Por que ele está deixando a paz dele para mim e para você? É para que eu e você possamos guardar? É para que eu e você possamos vender e fazer dinheiro? É para eu e você jogar bola?
É para eu e você usarmos. A verdadeira paz vem de um relacionamento com Deus, através de Jesus Cristo. A paz é um fruto do Espírito, que está lá em Gálatas 5. A paz é um fruto do Espírito. E só dá fruto quem está plantado. Só dá fruto quem já cresceu raiz. Você não pode dar algo que você não é, que você não tem. Tiago, você pode me dar um anel? Você tem anel aí? Esse anel é importante para você? Que anel que é? De casamento? Você vai me dar, mano? Você não quer. Porque provavelmente não vai servir no meu dedo. E aí é ouro. Talvez eu derreta. Tô precisando pagar o aniversário de 15 anos da minha filha. Tá osso. Quantos aqui tem filha, gente? Deus te abençoe e te prospere em nome de Jesus. O negócio é osso. Oh, aleluia. Mas Deus é grande. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. Paz. E nós só vamos cultivar essa paz. Nós só vamos fazer frutificar essa paz se nós usarmos. E a paz tem que estar dentro de nós. Porque tem conflito que eu causo, eu tenho que resolver. Mas tem conflito que aparece e você tem que resolver. E a paz significa em latim calmaria. A paz significa tranquilidade, ausência de conflito. Não quer dizer que você não viva um conflito, mas aqui você não está em conflito. No seu lar você não está em conflito. Sabe por quê? Porque nós construímos os ambientes que nós vivemos. Nós construímos os relacionamentos que nós vivemos. Meu relacionamento com meu pai e com a minha mãe é um caos. A minha esposa é terrível. Com os meus filhos eu não consigo. Jesus, os moleques estão tudo endiabrado, endemoniado. Eles chegaram na adolescência. Sabe por quê? Porque talvez você não tenha ainda entendido a paz. Porque a palavra diz que a paz excede todo entendimento. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos. E o Deus de paz esmagará Satanás sobre os vossos. Eu sou bom cantando isso aí, velho. É que o Silas demorou para subir, velho. Senão já ia puxar aqui. Paz. E eu quero te falar aqui rapidamente sobre 4 coisinhas aqui que vai te ajudar. Primeira coisa, sobre resolução de conflito. Quando você tem um conflito, a primeira coisa que eu quero te impulsionar aqui, te ajudar, como seu irmão, seja filho e converse com seu pai sobre o conflito. Às vezes a gente tem conflitos, tem problemas e a gente já sai querendo resolver, enfia o pé pelas mãos. Cara, vai para o início, volta ao início. A palavra de Deus diz em Tiago: vocês cobiçam, mas como não podem conseguir o que querem, brigam e lutam. Não conseguem o que querem porque não pedem a Deus. Entenda uma coisa: nós controlamos as nossas reações, não a reação do próximo. Então a primeira coisa, seja filho. Seja filho. Fale com seu pai antes para resolver alguma coisa. Coloque aos pés do Senhor. Essa semana eu e o pastor Tiago tivemos que resolver um probleminha aí. E aí assim que sentamos, o Tiago virou para mim e falou: então, vou expor aqui. Tava orando, mano. E Deus falou comigo. Falou: cara, nessa situação, vamos ser nós. Vamos ser crente. Se a resolução for a gente perder, a gente se lascar, a gente se dar mal, a gente ficar no prejuízo, não tem problema. Vamos ser nós. Não tem problema. Se a gente sair, não tem problema. O problema não tem problema.
Quando ele falou isso para mim, isso aqui veio nos meus olhos. Pá! Eu tenho um problema, eu vou falar com meu pai primeiro. Deixa eu falar com meu pai. Porque a solução para as nossas necessidades não é encontrada em brigas e lutas, mas em pedir. Pedir. Segunda coisa, analise onde está a raiz do conflito. Gente, teve uma vez que eu fui no mercado e parei o carro no estacionamento, desci, fiz umas compras lá, voltei e estava chovendo. E aí eu fui dar uma ré no meu carro, e meu carro ele tem câmera de ré. Aí eu olhei para o retrovisor, pá, de boa. Olhei também na câmera, não dá para ver nada, mas estava de boa. Engatei a ré e vai. Quando eu fiz vai, fez foi. Pô! Bati, mano. Freiei na hora, olhei de novo, não vi nada. Desci do carro na chuva, olhei, quando eu vejo, tinha um carro atrás do meu, ele estava na diagonal, assim, ó. Falei, mano, como o cara parou na diagonal? Mas por que eu não vi o carro? Porque estava num ponto cego do carro. Estava num ponto, cara, eu olhava o setor, eu não vi. Não tinha nada atrás de mim. E sabe o que é interessante? Às vezes quando a gente tem um conflito, a gente sai logo atacando as pessoas, sai logo querendo fazer do nosso jeito, mas nós esquecemos de olhar se nós temos algum ponto cego que a gente não está olhando. Então quando você tem um conflito, deixa eu te dar uma dica. Vai na raiz do problema. Não é contra a pessoa, é contra o problema. Qual o problema? O que a gente está vivendo? Qual que é o problema? Vamos resolver. E uma outra coisa, não existe isso do problema é meu, do problema é dele. Quando tem problema em família, problema no seu lar, problema familiar, não é problema meu ou seu, é problema nosso. São nossos problemas. Uns meses atrás minha filha passou uma dificuldade terrível. E meu filho também, difícil na escola. Difícil. Nossa, se eu abrir aqui você chora comigo. Eu e minha esposa podíamos ter olhado para eles e falado, problema é teu. Resolve aí, cresce. Faz parte do teu processo. Né? Os coaches usam assim, né? Faz parte do teu processo. Não, tem que acontecer isso com eles, para eles poderem crescer. Para eles poderem, banana para você. É problema familiar. Não é problema dos meus filhos, é nosso problema. É nosso. A gente está junto aqui, ó. A gente está junto. E o que a gente fez? Não, vamos olhar a raiz desse problema. O que a gente pode fazer? Vamos entender os motivos. Vamos entender as circunstâncias. Vamos lá, vamos pôr a mão. Vamos devagar, vamos com cuidado, vamos resolver. Terceiro ponto, e já terminando aqui. Não ignore o conflito e jogue o jogo. Você está com conflito com alguém, gente? Senta na frente um do outro. Sente na frente do outro e pergunte, qual é o problema? Sabe por quê? Porque conflitos não são resolvidos acidentalmente. Tem um conflito aqui com o Oliver. E resolveu, sem querer. Acordei de manhã e estava resolvido. Olha que maravilha. Não, conflito se resolve intencional. Intencional. E sabe que uma coisa interessante? O pastor Oliver vai dar risada agora. A palavra de Deus diz assim: portanto, se você for a um altar para dar uma oferta a Deus, e se lembrar ali que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixa ver sua oferta sobre o altar e vá logo fazer as pazes com seu irmão. Depois volte e dê sua oferta a Deus. Você já teve alguma briga no carro com seu marido e com sua esposa a caminho da igreja? Eu não, de boa. Algumas das nossas maiores brigas, hein, Vanzel?
é vindo para a igreja. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, gente. Pedro diz assim, na carta dele: maridos, vivei em paz com vossas mulheres. Ô, glória, você pode dar um aplauso para Pedro? Vamos dar um aplauso para Pedro? Dá um aplauso para ele. Maravilhoso, sabedoria linda e maravilhosa. E deixa eu te dar uma dica de homem, marido e pai. Quando você vai resolver algum conflito, vou falar algo que minha esposa vai rir, porque eu tenho dificuldade. Tenho muita dificuldade. Talvez daqui, eu sou o que tenha mais dificuldade. Amém? Mas você vai resolver alguma coisa? Chega programado para ouvir, querido. Faz assim, pega a água, enche a boca. E converse com ela. Por quê? Porque se você cuspir na cara dela, aí o pau come. Aí, irmão, aí esquece. Aí você vai ter que ir pro próximo ponto aqui que eu vou chamar. Mas chegue programado para ouvir. E quando você estiver ouvindo ali, ataque o problema, não um ao outro. Provérbios 11:29 diz: o que perturba a sua casa herdará o vento. E sabe uma coisa interessante? É quando há paz que nós devemos estabelecer as regras. Regras, acordos mútuos, são definidos na paz. Para quê? Para que quando chegar a guerra, a gente possa usar para o bem comum. Não deixe para estipular situações dentro da sua casa quando está em conflito, quando está em guerra. E por último aqui, finalizando, se eu não me engano deu 30 minutos aí, Olivão. Busque aconselhamento com pessoas de Deus. Em Provérbios 15:12 diz assim: o homem vaidoso não gosta de quem o corrige, ele nunca pede conselho aos sábios. Já ouviu aquela expressão? Eu já ouvi muitas vezes. Em minha família, nós não precisamos de aconselhamento. Na minha família, nós resolvemos nossos próprios problemas. Deixa eu te falar uma coisa. Quando você tem um problema de saúde, você não vai no médico? Quando você tem um problema financeiro, você não procura um contador, você não procura um especialista, alguém que entende? Quando você tem algum problema legal, você não procura um advogado rapidinho para resolver? Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você enfrenta algum problema de relacionamento, principalmente no seu lar, busque ajuda também de um conselheiro, de um amigo, de um pastor, de um irmão, de alguém que você possa confiar, de alguém que você possa ouvir. Sabe por que eu estou concluindo isso, gente? Quero concluir aqui. Que nós precisamos deixar Jesus tirar toda a mágoa, toda a raiva, toda a frustração, toda a independência. Porque a partir do momento que você aceitou Jesus, você está dizendo: eu não vivo mais para mim, mas vivo para Ele. Eu vim aqui no final dessa série para declarar sobre você paz. Você precisa entender que Jesus deixou a paz para você, para que você se tornasse um agente de paz, um discípulo que carrega a paz. E aqueles que carregam a paz, carregam em todo o tempo. A paz não dá para você tirar e colocar como mochila e usar de vez em quando. É em todo o tempo. É na sua casa, é no seu lar, é com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais. É na igreja, no seu trabalho, é comprando pão, é tomando café na esquina, é dirigindo, é no trânsito, é nervoso, é calmo, é com raiva, é louco da vida, é feliz, é alegre, é triste. A paz é em todo o tempo. É as coisas dando certo, é as coisas dando errado, é passando por deserto, é passando por dificuldade, é passando por alegria, é passando por frustração, por tudo. A paz é algo que está em nós.
E eu gostaria que agora você pudesse fechar os seus olhos. Feche seus olhos, meu irmão.